Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos falar sobre artrose com Thales Zene. Lisane Pacheco fala sobre autonomia de crianças e adolescentes. César Silva traz novas indagações no Minuto do Mentor. Matheus Pacheco dá continuidade à série sobre o amor. E, é claro, o Jurema responde. Olá, eu sou a Danúzia e você está assistindo o NAP TV. Abrindo o programa de hoje, teremos a psicóloga Lisane Pacheco falando sobre a autonomia de crianças e adolescentes, dando dicas de como estabelecer limites desde a infância e como dar espaço durante a juventude. Não perca! Então, hoje nós vamos conversar sobre a passagem, da criança para a adolescência, a construção da autonomia, como é que eles podem desenvolver isso com, inclusive, o auxílio dos pais, né? Bom, enquanto criança, é importante construir a autonomia deles desde pequeno, desde ali a sua primeira infância. Seja na forma de ir se vestindo sozinho, de escovar os dentes, de escolher entre um e outro modelo de roupa. Não precisa ser o guarda-roupa inteiro, mas, por exemplo, de os pais chegarem e poder falar é esta calça ou é esta saia, ou é esta e esta, para ficar não com um leque tão grande, para a criança conseguir ir identificando e delimitando, e ao mesmo tempo tendo uma borda da sua escolha, da sua autonomia, para ela ir construindo, porque no momento também que eu tenho muitas opções, eu acabo confundindo a criança e ela se perde, não consegue escolher nada e fica sem limite também, porque bota, por exemplo, se for com roupa, bota uma, bota outra, nenhuma tá boa, e enquanto isso se vai um tempão e não se consegue ter esse limite da escolha. E o limite ele é muito importante em todas as áreas, em todos os tempos do desenvolvimento da criança. Então ali os pais já podem ir dando uma borda. Não existe um tempo certo de agora eu vou parar. Porque os pais eles são os balizadores da criança. Ele precisa ir auxiliando. Ele é alguém que está próximo, mas não está fazendo por. Isso é o mais importante na construção da autonomia. Por exemplo, a mochila da criança é ela quem tem que organizar. Nem que os pais estejam perto no momento que não sabe ler ainda. Vamos pegar uma criança de primeiro ano, ainda não sabe ler, não sabe direito qual é o livro, qual é o caderno. Os pais vão criando estratégias ou vão supervisionando a criança para esta escolha, para colocar dentro da mochila. Levar a mochila, quem leva é a criança, não é o pai ou a mãe. Porque isso é dele, ele vai se implicando na sua responsabilidade e nessa construção. E depois, quando isso está bem estruturado, quando ele passa para a fase da adolescência, tudo fica muito mais tranquilo, porque ele já se organizou interna e externamente. Então, saber que eu tenho que dar conta do meu material, das provas, dos livros que eu tenho que ler, enfim, chegando lá no 8º ano ou ensino médio, fica muito mais tranquilo. Ele já tem a forma, ele já tem a estratégia, a organização para poder dar conta de tudo isso. E aí, então, essa autonomia que foi construída lá na primeira infância, ela vem junto, vem crescendo com a criança, passando a ser adolescente, e essa responsabilidade ela fica interna, já não é mais algo que precisa ser cobrado, é dele. Ele conseguiu ficar autônomo com as suas questões.
A liberdade, ela é um espaço que o adolescente tem para poder fazer as suas questões, fazer os seus compromissos. Ele vai precisar dar conta disso tudo. E ela vem muito próximo de uma responsabilidade. Então é eu saber que eu posso fazer determinada coisa e que se eu fizer ou não vai ter uma consequência. Então é onde ele vai assumindo o seu lugar de sujeito em si, e os pais vão se retirando aos poucos, porque os pais, eles estão ali, os pais ou responsáveis, cuidadores, eles estão ali podendo fazer aquela função de que, por exemplo, vai para a festa de pré-formatura dos amigos, tu vai sozinho, eu te levo e te busco, ou eu te levo e o pai de alguém vai te buscar, ou como é que a gente vai combinar para que isso aconteça? É eu saber que tudo, o adolescente precisa saber que tudo tem uma consequência, tudo é uma escolha e tudo tem uma consequência, depende o que ele vai, para que lado ele vai pender. Assim, uma coisa que é importante então, né, para construir essa autonomia é que o adolescente consiga estar fortalecido emocionalmente. É o principal, porque no momento que ele estiver fortalecido e essa autonomia já tenha sido construída também anteriormente, ele vai conseguir fazer escolhas assertivas, saber o que ele quer, o que ele não quer, o que é bom para ele, o que não é. E aí também de poder contar com os adultos, ter uma rede, que é importante, seja os pais, os cuidadores, seja um apoio psicológico, não necessariamente uma terapia semanal, mas um terapeuta que ele possa vir buscar a título de, digamos assim, uma psicoeducação, uma psicoorientação. Estou com dúvida em determinada questão, não quero abrir tanto para os meus pais ou para os meus amigos, mas eu preciso de um terapeuta que faça isso por mim. Então, alguém que esteja ali. Essa rede, ela é importante na passagem da infância para a adolescência, na construção da autonomia e no momento das suas escolhas, juntamente com as consequências que ele vai ter. Olá! Então, pessoal, gostaria de convidar vocês para o ciclo de palestras aqui do NAP. Já é uma tradição nossa aqui na instituição. Vários profissionais vão estar abordando diversos assuntos dentro da psicologia e seria muito interessante a participação de todos vocês. Vai ocorrer aqui no NAP entre os dias 15 e 19 do mês de julho. O que é o ciclo de palestras? O ciclo de palestras ele vem ocorrendo desde a fundação do NAP e todo ano a gente reserva uma semana para fazer mini palestras sobre diversos assuntos, tanto da área da psicologia como de outras áreas afins. Durante esse período também nós vamos estar sorteando um curso sobre realidade virtual, que também ocorre aqui no NAP. No dia 16, às 19h30, eu estarei fazendo uma palestra sobre Mindfulness, trazendo um pouquinho sobre o que é Mindfulness, como se aplica o Mindfulness na clínica atualmente e quais são os benefícios que ele pode trazer tanto na clínica quanto para a vida dos nossos pacientes. Eu vou apresentar no dia 18, às 20h45, né? Eu convido vocês, que vai ser um tema bem legal, bem bacana, que eu gosto bastante, que é sobre a terceirização da maternidade. Eu vou estar abordando então sobre a importância das trocas afetivas entre mãe e bebê, de 0 a 2 anos, que é super importante nesse período. E eu gostaria de contar com a presença de vocês aqui para assistir e eu poder falar mais sobre isso. Na sexta-feira eu vou estar falando sobre a adoção como uma gestação burocrática e seria um prazer recebê-los para poder ouvir um pouco e participar um pouco, falar de amor, falar de olhares e atenção dentro desse processo de adoção. Mais informações, então, podem ser acessadas no site, podem ligar para cá ou então vir até a recepção para conferir todas as palestras que estarão ocorrendo aqui. O ciclo de palestras, então, ele é aberto para toda a comunidade, tanto de alunos da Psico como público em geral. Te esperamos, então, aqui entre os dias 15 e 19 no nosso 8º ciclo de palestras. O amor está no ar. Sabe por quê?
O psicólogo Matheus Pacheco vem falando sobre este assunto em uma série especial e hoje ele falará sobre o amor familiar. Para entender melhor, confira a matéria. Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre a nossa terceira forma de amar e ser amado, o amor familiar. Como o próprio nome já sugere, o amor familiar ele tende a se dar no seio da família, nos laços, em especial aqueles entre mãe e filho, pai e filho, e muito mais entre da mãe para com o filho do que com o filho para com a mãe, que é o que eu vou tentar explicar para vocês agora. O amor familiar, ele é também chamado de amor incondicional. Quer dizer, embora sim, de fato, existam algumas condições para que ele se dê, mas esse é um amor que ele não espera retorno. Ele é um amor, diferente de todas as outras formas de amar, que tende a ser mais unilateral. Quer dizer, de alguém para com o outro sem que necessariamente precise haver um retorno. Diferente, por exemplo, do amor-paixão, né, que a gente espera ser amado de volta, ou mesmo do amor fraternal, onde, bom, eu só posso ser amigo de alguém se alguém for meu amigo. O amor familiar, não. Ele não depende tanto, assim, desse retorno do outro, que é o amor de uma mãe, por exemplo, para com o seu filho. Essa forma de amor, ela se satisfaz por si só com a própria relação, ou seja, com poder ver o outro prosperar. É uma forma de amor que tem como fruto, digamos assim, o próprio fato de amar, sem que se precise ser amado de volta. Claro que isso não exclui completamente um certo retorno, mas ele é muito mais baseado nessa via mais de mão única do que as outras formas de amor. Mas espero vocês na semana que vem para a gente continuar esse nosso papo sobre as formas de amar e ser amado. E agora teremos mais uma psicodica. Logo após, vamos para o nosso intervalo, mas voltamos em seguida. A psicodica de hoje é do filme que está todo mundo falando aí, que é o Nasce uma Estrela. É um filme que fala da relação de um casal e o quanto essa relação, a partir do reforço positivo, do encorajamento do casal um por o outro, reforça essa questão de eu valorizar aquilo que eu tenho, o meu potencial. Que ele faz uma valorização e ele diz para ela o quanto ela tem que valorizar aquele jeito dela e o que ela acredita ser importante na música dela, enfim, ele dá um incentivo muito importante para ela. Só que para quem estuda psicologia, ou para quem é psicólogo principalmente, ele traz um tema muito importante para uma discussão bem importante. Eu vou dar um spoiler, então quem não quiser, não olhe a partir de... Quem não viu o filme, não olhe a partir de agora para não ver o que vai acontecer no filme, tá? Seguinte, no filme tem um momento em que ele comenta, quando ele está internado por causa do alcoolismo, que a relação também com o alcoolismo é bem interessante, ele comenta que quando ele tinha 3 anos de idade, ele tentou se suicidar, porque ele tinha uma história familiar bem complicada com o pai, enfim, ele tentou se suicidar. Ele conta isso para o psiquiatra. Tá? E depois ele volta para a vida real e esse psiquiatra não faz comentário nenhum para familiar, para ninguém que ele trouxe esse aviso. E o que acontece depois? Por um simples momento em que alguém comenta para ele assim que ele está atrapalhando a vida dela, ele acaba cometendo suicídio. Então é muito importante esse alerta, que tem detalhes que vão acontecendo na vida da pessoa que a gente tem que ficar atenta. Esse filme traz isso muito pontual e discreto, mas ele traz, e preste atenção, quando a pessoa comenta alguma coisa, ali ele já estava fragilizado, ele já estava querendo dar um aviso, né? E aí ele acaba cometendo. De repente, se não tivessem avisado a família ou avisado alguém que ele podia ter essa tendência, tinha sido diferente. Então esse é o meu convite. Olhem esse filme, que ele é muito bom. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado,
oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine suas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Estamos de volta. O quiropraxista Thales Zene vai falar um pouco sobre artrose e como lidar com isso. Dá só uma olhadinha. Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um problema que é muito comum e encontrado no dia a dia no meu consultório, é mencionado principalmente por pacientes idosos, mas às vezes por não tão idosos também, que é a artrose. É um desgaste ou uma falta de cartilagem, né, que acontece com o determinado passar do tempo, determinado passar dos anos, né? O que é a nossa cartilagem? Falando da cartilagem, onde é que ela se encontra? Nós temos cartilagem na coluna, entre as nossas vértebras, nós temos no joelho, nós temos no tornozelo, nós temos no ombro. A artrose é o desgaste, a perda da cartilagem articular, né? Ou seja, a cartilagem que ocupa a função de uma molinha, ela absorve o impacto das nossas articulações, né? Falando especificamente aqui na coluna. Então, ela deixa de exercer a função dessa mola, de absorver o impacto da nossa coluna, e com isso acaba limitando o movimento da articulação,
acaba gerando dor, acaba gerando às vezes um processinho inflamatório, né? Então, muitas vezes a artrose acaba ocasionando uma grande dificuldade de locomoção, uma grande dificuldade, uma grande perda da qualidade de vida do paciente, né? Então, basicamente, como é que nós podemos tratar a artrose? Como é que é feito o tratamento de um paciente que tem uma artrose de coluna, uma artrose de quadril, uma artrose de joelho? Bom, existem duas formas de tratamento. A primeira forma de tratamento, que é a forma de tratamento conservador, né, que sempre se busca primeiramente o tratamento conservador, que é através de fármacos que estimulam a produção, né, estimulam o desenvolvimento da cartilagem, que estimulam a diminuição da perda da cartilagem, né, dentro da quiropraxia, ajustes articulares nas articulações para que devolva o movimento da articulação, para que a articulação se movimente de uma forma correta, né? Porque a artrose acaba limitando o movimento da articulação. Logo, dentro do consultório de quiropraxia, o que o quiropraxista faz? Ajusta as articulações para que elas tenham o movimento correto. Além disso, dentro do consultório, músculos que estão próximos à articulação com problema vão ser liberados, né? Vão ser soltos para que a articulação tenha uma função melhor. A segunda forma de tratamento é a forma de tratamento cirúrgica, né? Que aí sim, aí no caso, por exemplo, de um quadril, né? Então a cartilagem já não existe mais, o paciente já está com extrema dificuldade de caminhar, já não consegue fazer as suas coisas diárias, né? Já fez o tratamento conservador, não adiantou, aí sim, aí é colocada uma prótese no local da articulação, que aí é a segunda opção, forma cirúrgica. Existe forma de prevenção da artrose. Infelizmente, a artrose ela é uma condição que acontece ao longo da nossa vida, ou seja, é uma condição normal quando a gente vai ficando mais velho, né? As articulações vão perdendo um pouco a função, né? Muitas vezes, o paciente mais novo também desenvolve artrose, né? Porque esportes de alto rendimento, alto impacto, né, acabam exigindo mais das articulações, da cartilagem e ocasionam mais problemas, né? Como tratar, né? Então, é sempre ideal buscar o profissional para que o profissional indique a forma correta de tratamento, né? Mas prevenção, lógico que a musculatura fortalecida, né, a diminuição do peso, né, são fatores que ajudam, auxiliam para evitar com que a artrose avance para evitar com que tu desenvolvas esse problema. Agora chegou a hora do nosso mentor César Silva trazer algumas dicas e perguntas que fazem toda a diferença na empresa. Fique agora com o Minuto do Mentor. Aqui é César Silva, mentor de negócios. Qual a utilidade da sua empresa no mercado? Será que o seu produto é relevante ainda? E principalmente, será que o teu propósito pessoal está vinculado ao propósito da empresa? E esses dois propósitos têm demanda no mercado? São questões intrigantes. Porque não basta você fazer o melhor, você tem que fazer a diferença. Vou falar de novo. Não basta você fazer o melhor, você precisa fazer a diferença. É por isso que a reflexão constante e traduzir essa reflexão para dentro da sua empresa, junto com seus funcionários, trazendo o mercado para construir com você novos produtos e serviços, é fundamental nessa batida de mercado hoje. Receita de bolo encerrou. Basta hoje buscar de dentro, como já dizia Sócrates, a descoberta, para trazer algo realmente singular, original e que tenha influência no mercado. E aí vai a pergunta final do mentor de negócios. Você sabe a real utilidade da sua empresa, dos seus produtos e do seu serviço no mercado? E como não podia faltar no nosso programa, trouxemos mais um Jurema Responde, com muito bom humor e sinceridade. Não dá para perder.
Aí, vamos ver, deu o foco? Focou em mim? Isso. Tamo pronta? Então tá. Oi! Tudo bom com vocês? Tudo? Então tá. Vem as perguntas de novo, vamos responder as perguntas, né? Que pergunta vem, a gente tem que responder, né? Eu não peço, então veio, então vou responder. Vamos lá. Tô ficando com gripe com esses frios que estão fazendo agora, eu fico até de manguinha. Então tem que dar mais de vez em quando, tá bom? Tudo bem com vocês assim? Tá bom. Olá, tudo bem? Tudo bem? Sou uma mulher de 26 anos e sou virgem. Muitas coisas me levaram a demorar a encontrar um parceiro. Tanto que já cheguei perto da hora H algumas vezes, mas nesses casos algo sempre atrapalhava. Me sinto envergonhada por isso, mas no fundo sei que não devia. Alguma palavra de suporte para me dar? Qual suporte que eu vou te dar, querida? Seguinte. Primeiro, não tem problema nenhum, né? Cada um quer lá, fuque a hora que quiser. Tem problema. Tem sim. A coisa é que assim, ó, as pessoas ficam falando, né? Mas assim, não tá escrito na tua testa, assim, sou virgem. Então, ninguém sabe. Então, assim, em primeiro lugar, não precisa se preocupar com isso. Segundo lugar, eu teria que conversar contigo, assim, pra saber, assim, o que acontece ali que tu disse que tem hora que na hora H, algumas vezes atrapalha e não dá. Assim, ó, tem que ver o que acontece, tá? Os medos que tu tem, as coisas que tu tem encucada na cabeça desde pequena, que a tua mãe dizia, que teu pai dizia, algumas experiências das pessoas perto de você que não deu certo, que deu problema. Até, sabe o quê? Até se dói, se não dói, essas coisas tudo, tu fica preocupada? Sabe que às vezes tem até problema muscular mesmo, que a pessoa não consegue, porque tem problemas musculares lá naqueles lugares lá, sabe? É triste! Então assim, ó, você tem que conversar com as pessoas especializadas, ginecologista, sabe? Uma psicóloga, pra ver o que acontece. Mas a primeira coisa mais importante de toda é que essa hora aí, quem resolve é você, tá? Então, quem você tem que ter confiança nas pessoas. Pode ser também que tu pegou uns carros aí meio que você não sentiu confiança. Aí também não dá certo. Então assim, ó, não se preocupa se a tampinha da caixinha ali tá fechada ainda. Não tem preocupa, tem problema. Deixa o que aconteceu na hora que tiver que ser. Mas pede orientação para as pessoas. Eu só posso te explicar que é esse pedaço, porque eu não estou conversando com você. Então você não está me dizendo o que você sente. Então assim, ó, conversa com as pessoas para você saber. Pessoa especializada sobre o assunto, tá? E não te preocupa, uma hora dá. Fica tranquilo que uma hora dá. O programa de hoje está terminando, mas continuamos com vocês nos nossos canais no Facebook e no YouTube. Ainda você pode ligar para nós e sugerir o que você gostaria de ver nos nossos programas. Você fique agora com a programação da Vale TV e a gente se vê na próxima semana. Tchau! Krause Assistencial apresentou NAP TV.